Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly Rastelli e você está no Kel Rastelli Arte. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora e já se inscreva. Ative o sininho para não perder as notificações e no final deste vídeo deixe o seu like e o seu comentário, que é isso que me ajuda aqui no canal a engajar os vídeos e a ficar mais entusiasmada em produzir mais vídeos como este para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre essa belezinha aqui, o ChromaFlow de 150 cores. No último vídeo, né, eu mostrei para vocês todo o meu material e falei que na gaveta da Derwent estava faltando um integrante que logo chegaria, né? Um integrante de peso. E aqui está ele, gente, o ChromaFlow de 150 cores. Nossa, eu quis muito, muito mesmo esse lápis. Quem me conhece sabe da minha paixão antiga pela Derwent. E quem já assistiu ao meu vídeo da Derwent, especial da Derwent, né, que eu comparei todas as linhas que eu tenho, deve ter visto lá naquele vídeo. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou relacionar esse vídeo aqui com o outro, tá? Apesar de que esses dias eu tentei relacionar um vídeo com o outro e não consegui. Qualquer coisa eu deixo na descrição desse vídeo aqui o link para esse vídeo que eu estou falando para vocês da Derwent, tá bom? Então, quem assistiu esse vídeo viu que eu tinha, né, na época que eu gravei o vídeo, a lata de 72 cores do ChromaFlow, né? É um vídeo um pouquinho mais antigo aqui no canal. E, gente, eu me desfiz da lata de 72 cores há um tempo atrás. Eu fiquei alguns meses sem esses bonitinhos. Porque foi uma oportunidade, né? Uma pessoa querendo comprar. E eu já tinha a intenção de comprar a lata de 150 cores. Então, eu esperei um pouquinho vir para a Amazon e também entrar na promoção, gente, porque ele estava bem caro e eu fiquei esperando, já faz um tempinho que ele tá na Amazon, né, do Brasil, e eu fiquei esperando promoção deles para poder adquirir, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês as 3 bandejas maravilhosas. Gente do céu, que lápis lindo! Ó, eu já coloquei aqui, tá tudo em ordem certinha numérica, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês essa primeira bandeja. Tinha tons amarelos, rosas, indo pro lilás. Aqui a gente continua com o lilás e vem passando pros azuis e começam os verdes maravilhosos. Eu tô doidinha pra ver cada cor desse lápis. E a terceira bandeja é muito interessante, ó. Nós temos ainda os verdes, alguns tons de ocre. Aí a gente passa aqui por tons de cinza e suas variações, tá? Então, nós vamos ter, pelo que eu estou vendo aqui, cinza mais... cinza puro, né? Cinza mesmo. Cinza meio com um pouco de lilás, cinza com um pouco de azul, tá? Então, aqueles cinzas interessantíssimos que a gente usa bastante. E pelo que eu vi aqui, temos até cores metálicas, ó. 4 cores metálicas, que eu confesso a vocês que pra mim são dispensáveis, não precisava ter. Mas tá bom, né? Então, gente, o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, eu vou tabelar essas cores e conversar um pouquinho com vocês tabelando. Talvez em certa hora do vídeo eu acelere, né? Se eu ver que tá demorando muito, eu acelero. Ó, eu já deixei aqui as minhas folhinhas de tabela, todas numeradas, pelo fato que eu vou conversar com vocês, então eu poderia facilmente errar essa numeração. Inclusive, fazendo essas folhinhas, eu errei 3, tá? Eu fiz 6 vezes essas folhinhas porque acabei errando numeração, é muito número, a gente acaba se confundindo, né? Então, eu já deixei tudo organizado. E também, gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre tabela, tá?
No início aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês a minha tabela, falar um pouquinho sobre ela. E no final do vídeo vocês vão ver certinho como que eu termino ali de organizar a minha tabela. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como eu disse a vocês esses dias, né? Eu quero fazer esse tipo de vídeo agora aqui no canal, da gente conversando sobre materiais. Então nós vamos ter uns vídeos um pouquinho diferentes aqui no canal. Eu vou tirar a lata daqui um pouquinho, vou colocar aqui ao lado e vou mostrar para vocês a minha tabelinha, como que ela funciona, tá? Porque às vezes pode ser que fique uma ideia aí para vocês, né? Fazerem também uma tabela, às vezes pode ser que eu inspire vocês a tabelar o material de vocês. Ela está com uma capinha antiga, ainda quando eu usava o meu nome Cores da Kelly. Eu preciso modernizar essa capinha dela, tá? Mas basicamente, como que é a minha tabela? Gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse. Como que é a minha tabela, gente? Eu comprei na Shopee um caderno, isso aqui chama caderno argolado, tá? E ele é flexível, ó, ele é transparente, capinha transparente e flexível, tá? E aí, o legal dele é que ele abre aqui, ó, e eu posso colocar bastante folhinhas, tá? Não vou dizer aqui um número infinito, porque vai chegar, ele já tá quase cheio, ó, pelo que eu tô vendo aqui. Não, eu não vou ter mais tanto ainda espaço, mas na hora que acabar o espaço aqui, eu vou comprar um outro caderninho desse, vou ver se eu ainda acho, e já vou fazer outra tabela. Pode até ser que eu separe as tabelas, às vezes, separe até por marca, mas não assim, lógico, que eu não vou ficar com uma de cada marca, mas às vezes eu deixo, por exemplo, Derwent, Caran d'Ache numa tabela, os outros lápis em outra, né? Pode ser que eu faça isso. Que eu tô vendo aqui, ó, eu acho que eu não vou ter mais tanto espaço aqui pra colocar. Mas, gente, é muito legal. Ó, eu faço furo, tudo. Eu vou mostrar pra vocês, porque é uma tabela bem manual, tá? No início aqui vocês vão ver que não era assim que eu fazia, mas agora ela tá bem manualzinha. Eu faço tudo em casa, não dependo de ninguém, de imprimir nada. Então, eu falo sempre que tabela boa é tabela feita, tá? Não importa o jeito que você faça, a tabela boa vai ser aquela que você faz e que você, né, tem feita, porque se você ficar só enrolando, querendo, fazer a tabela assim, a tabela assado e não fizer a tabela, aí é ruim, gente, porque ter um material tabelado é muito importante. Então, aqui no início, a tabela do Prismacolor, como vocês podem ver, ela tá aqui impressa, né, com os quadradinhos. Eu compro o papel Nostalgia, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, tá aqui em cima, ó. Eu gosto de papel bom pra tabelar, tá? Já vou começar por aí. Por que que eu tenho essa tabela feita por mim mesma? Primeira coisa, porque eu gosto de papel bom. Eu não gosto de tabelar lápis em papel ruim. Então, eu compro esse Nostalgia no tamanho A5 e faço a tabelinha com ele, tá? Esse aqui é o meu segundo bloquinho já. Aí, o que que aconteceu? As primeiras folhinhas, eu peguei o meu bloquinho, dei para uma amiga minha que mexe com um negócio de impressão, ela faz coisas para festa infantil, essas coisas assim. E aí, eu dei para ela e pedi para ela imprimir para mim no tamanho A5, porque a minha impressora, ela não enquadra certinho o tamanho A5, eu não tava conseguindo fazer sozinha na minha impressora, então eu dei para ela fazer. Só, gente, que uma pessoa que não conhece numeração de lápis, é muito fácil da pessoa errar, né? A gente que já conhece, é fácil de errar, como eu falei para vocês, eu errei 3 folhinhas aqui fazendo a minha tabela. Imagine ela que não sabe, nem sabe o que é isso, né? Eu passei uma numeração para ela e ela foi fazendo. E quando eu fui preenchendo as tabelas, eu vi que eu achei uma folhinha errada, 2, 3, 4, várias folhinhas. Às vezes com um número só errado. Então, eu já, assim, abortei essa missão
de fazer dessa forma e vou mostrar pra vocês como que eu faço hoje. Só que eu estou com preguiça de tabelar o meu Prismacolor novamente, porque também são 150 cores, né? Então, ele tá aqui, ó, tabelado dessa forma. E também o Policromos. Tá, o Policromos, e tem mais um aqui. Na época, eu tinha Albrecht só de 60 cores, que tá aqui. Hoje eu estou tabelando o meu Albrecht, ainda não terminei essa tabela, mas eu tô tabelando, aquarelando as cores, que eu tenho a de 120. E eu tenho o Arteza também, tabeladinho aqui nessa tabelinha, tá? Aí, eu desenvolvi o meu próprio método mais prático, que foi esse aqui. Eu tenho, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu peguei coisas. Peraí, gente. Onde que está? Eu estava usando... Opa, achei. Eu tenho essa reguinha aqui, ó, antiga. Na verdade, isso aqui era do meu marido. Da época de escola. De formato, tá vendo? De letras. Então, pra ficar uma letrinha assim mais igualzinha, eu faço aqui com essa reguinha de formatos. Então, eu escrevo aqui o nome do lápis, a quantidade de cores. E aí, eu venho com essa outra reguinha, que é uma reguinha também de formatos. Tem os círculos, tá vendo? E faço as bolinhas e escrevo manualmente o nome das cores, tá? Essa daqui do Lightfast, como não são números, né? São nomes, toda escrita aqui. De maneira bem simples, tá, gente? Ó, como vocês podem ver. Opa! Opa! Desculpem, bati a mão aqui. E aí, eu vou ter que subir um pouquinho o meu suporte, porque eu vou acabar batendo a mão de novo. Então, aí eu vou fazendo assim, o Lightfast eu coloquei tudo de verde, o nome das cores, ó, tem Procolor. Então, todos os Lightfasts aqui tabeladinhos, né? Aí, depois, eu comecei aqui, ó, o Cará, que aí são os Staedtler, Cará de 60 cores, o Luna, que eu fiz a minha própria numeração, porque ele não vem numerado. O Luminance, tá aqui uma pré-tabela, que tá toda rabiscada, inclusive. Eu ainda não tenho as 100 cores, então eu resolvi não tabelar. Aliás, eu preciso tabelar, só que eu preciso pegar a tabela dele, colocar em ordem certinha de numeração e deixar os espaços vazios, assim como eu fiz com o Lightfast, eu fiz isso. Eu fui deixando a numeração que eu não tinha em branco e depois, quando eu comprei, eu fui colocando, porque o Luminance eu faço a coleção dele avulsa, tá? Então, eu preciso refazer essa tabela aqui. Aqui, ó, são os lápis pastéis da Caran-d'Ache, tá? 84 cores. Por que que está nessa folhinha diferente? Porque, gente, eu quis fazer numa folha de pastel mesmo. E foi bem complicado de fazer essa tabela, porque o pastel, ele solta muito pozinho, então ficou até sujinha a tabela, tá vendo? Eu não consegui deixar ela limpinha. Eu até bati spray pra fixar. Eu fiz no papelzinho de pastel, porque eu achei que ia fazer mais sujeira ainda nesse papel liso da Hanemille. Então, eu peguei um papelzinho de pastel mesmo, tá? Aí, o Museum, eu já fiz de forma diferente, ó, porque eu aquarelei a tabela. Os lápis aquareláveis, eu estou aquarelando a tabela, porque o que que acontece, gente? Quando você vai usar o lápis no modo seco, às vezes ele dá um tom não tão vibrante. Quando você aquarela, ele explode, assim, a vibrância, né? E eu gosto de saber já como que ele é aquarelado, embora nem toda vez eu use assim, dessa forma, aquarelando, né? Mas a tabela eu gosto que fique assim, aquarelada, tá? Então, eu fiz assim com o Museum e também com o Supracolor. O Supracolor... Opa! Às vezes acontece isso aqui, ó. Peraí. O Supracolor, eu também aquarelei a minha tabela, tá vendo, ó? 120 cores, tabeladinho, todo aquarelado. Foi uma diversão fazer... eu acho uma diversão fazer tabela de lápis aquareláveis.
Aí eu tenho aqui, ó, o Brutfuner, né? Que eu só tenho uma caixa de 72. O Mitsubishi, que eu também tenho uma lata de 72 cores. E o Neocolor 2, né, que é também um material aquarelável, eu também aquarelei a tabela, tá? E sim, eu tabelei o meu Neocolor. Porque, gente, é muito importante na hora de usar as cores você saber o que você tem ali, né? Sem ter que ficar riscando em papel. Eu odeio ficar riscando papel na hora de usar. Esse lápis aqui, ó, é aquele Tinted Watercolor, ele tá até num lugar meio errado aqui. É aquele lápis da Staedtler, que ele é assim, ó, sem aquarelar e depois ele fica assim aquarelado. Sabe aquele lápis que ele é um lápis tintado, ele tem grafite nele? Então, eu coloquei das duas formas, ó, sem aquarelar e aquarelado, tá? São pouquinhas cores. E essa daqui é a minha paleta da aquarela da Inktense que eu tenho, de 24 cores. Também muito importante, gente, fazer paleta de aquarela, fazer tabela de aquarela. Todo o nosso material é importante a gente tabelar, né? Aí, ó, eu tenho também algumas folhinhas encrencam pra passar. Eu tenho da Art Tools também, que é uma aquarela. Eu tenho tabelado os meus giz oleosos, ó, Paul Rubens, Pentel, só que aí eu fiz só um risquinho mesmo, pra não fazer muita bagunceira com giz pastel oleoso, né, gente? É um material, assim, que bagunça. Eu achei que só um risquinho aqui já era o suficiente para que eu visse as cores. O da Pentel também. Eu bati também o spray aqui, o verniz, né, para que não saísse. Aí, gente, ó, a minha outra aquarelinha da Derwent. Ah, não, essa não é aquarela, não. Isso aqui é guache. É uma guache da Derwent Academy, tá? Esse aqui é um guache. Só a da Ime que eu ainda não fiz tabela dela. Esse aqui é um marcador que eu nem tenho mais. Esse aqui eu dei pra minha filha. Eu deveria ter dado a tabela pra ela também. E esse daqui eu tenho, o Tao Chiang de 168 cores. Também muito importante aquarelar, tabelar o marcador, né? Aqui eu acabei deixando separadinho, que eu fiz um vídeo pra vocês, né, do Light Fest, as 28 cores novas, e eu fiz essa tabela no vídeo com vocês. Eu deixei ela aqui soltinha, caso alguém me pergunte quais são as cores novas, tá aqui, tá? Então, pra vocês verem que eu adoro tabela. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês, no final do vídeo, como que eu furo a tabela, tá? Eu tenho um furadorzinho, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Bom, então vamos lá pegar a primeira bandeja. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas de cima. Peraí. Eu vou tirar uma luminária daqui, pôr o apontador mais pra trás, aí. Que aí eu consigo espaço. Ó, eu vou começar com essa folhinha aqui, que é a folhinha certa. Então, gente, eu faço, assim, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de organização, sabe? Opa, aí, agora eu consegui mais espaço. Eu gosto muito de organização, então minhas coisas eu gosto, assim, de ter uma certa ordem nelas. Então, tem tudo aqui uma marcação, né, que eu fiz para que eu fizesse mais ou menos numa ordem certinha. E isso é tudo medido, eu meço de uma tabela para outra, né, os espaços. Sim, gente, eu sou essa pessoa, desse jeito. Aqui eu coloco 2 centímetros, aqui eu coloco 1,5 centímetro e eu faço as tabelas assim, tá? Aí eu fiz 50 cores por folhinha. Então, deu aqui 2 colunas de 17 e uma de 16. Infelizmente, não deu o número certinho, mas, né, era o jeito que dava. E então, a minha tabelinha aqui já está toda numerada. E eu vou começar, vou ver se eu não erro nada também, né?
porque ainda assim a gente pode errar. Eu vou usar esse tamanho aqui, ó, de bolinha, deixa eu ver. Eu acho que foi essa a 10 aqui, ó, que eu medi pra fazer, tá? Então, aí eu coloco, ó, a reguinha. Eu acho prático de fazer assim o círculo, porque é prático, né, gente? Você só coloca o lápis ali e rabisca e já, olha lá, já sai o formatinho pronto. Então, eu acho bem prático. E os meus lápis ficam sempre guardadinhos, por ordem da tabela, tá? Eu coloco sempre a ordem que tá na tabela, é a ordem que eu deixo na caixa. Eu faço questão disso, gente, eu faço muita questão disso. Porque o que acontece? Quando eu vou procurar, né, quando eu venho aqui na minha tabela procurar, gente, não vai sair assim, totalmente em ordem, tá? Mas é assim mesmo, depois no final fica bom. Quando eu venho aqui na minha tabelinha procurar as cores, né, que eu vou lá na caixa, eu acho mais prático assim, está tudo na mesma ordem, porque aí eu venho aqui, às vezes são muitas cores, né, e aí eu acho facilmente as cores. Vou dar uma conferida aqui às vezes, porque, nossa, eu já fiz isso várias vezes, de estar fazendo uma tabela com a numeração já pronta, e mesmo assim ainda errar, tá? Que a gente vai aqui distrair. Olhem, então, eu infelizmente não tenho mais a minha tabela de 72 cores comigo. Quando eu vendi o lápis, eu acabei dando pra pessoa a tabela pronta, tá? Porque eu acho assim, ai, já é tão bom pra pessoa, né? Eu pergunto se a pessoa quer, a pessoa falou que queria, eu mandei pra ela as folhinhas da tabela prontinha. Como a minha tabela ali é fácil, né, de eu tirar, eu mandei. Então, eu não vou saber exatamente quais são as cores novas. Mas, ontem eu estava dando uma olhada, eu vou aproximar aqui um pouquinho, ó. Mas eu vou deixar o suporte mais alto assim, para que eu não fique batendo, tá? Deixa eu ver, agora é 130, deixa eu pegar certo aqui, senão eu acabo pegando errado. Mas ontem eu estava dando uma olhadinha e eu vi já, assim, umas cores, sabe? Que eu lembrava que não tinha na outra caixa. Na verdade, assim, é o dobro, né, gente? É o dobro e mais um pouco de cores, então são muitas cores mesmo, novas, e vai ficar bem difícil, assim, de saber exatamente, né, quais são essas cores. Mas depois eu vou ver se eu consigo pegar a foto da tabela de 72, para ter uma noçãozinha. Também é bobeira, né, gente? É só se jogar aqui nessas 150 cores e ser feliz, né? Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, que a gente ia conversar aqui um pouquinho sobre tabela, sobre o porquê de fazer tabela. Quem me acompanha nos meus tutoriais, quem está me acompanhando agora lá no meu clube, no Hotmart, né, que eu já contei aqui para vocês no último vídeo, que agora eu tenho um clube lá no Hotmart, na plataforma Hotmart, é o Kel Rastelli Art Club. E quem me acompanha sempre sabe que eu falo muito de tabela, que é importante a gente tabelar o material. E eu sempre falo assim para vocês, se vocês não tiverem essas cores, procurem nas tabelas de vocês, nos lápis de vocês, cores parecidas. Por isso que gente, muito interessante você ter a tabela. Por exemplo, se você vai acompanhar um tutorial de alguém, né? Nem sempre nós temos o mesmo lápis que a pessoa está usando, nem sempre. E aí, se você tem tabela, é muito fácil, né? Você pega o print ali da tabelinha de cores que a pessoa usou
e vai lá nas suas tabelinhas e procura, você vai achar, assim, de maneira muito fácil as cores que a pessoa está usando, né? Então, essa é uma grande vantagem. E outra coisa, por exemplo, assim, hoje é o meu primeiro contato, né, que eu estou tendo com essas 150 cores de lápis. Aí, eu já fiz a numeração delas toda aqui, eu prestei atenção para fazer essa numeração. Agora, eu estou colorindo a tabela, estou vendo de novo a numeração. Então, você já começa na tabela, conhecer o seu material, né? Conhecer esse novo material que chegou para você. Então, você tá fazendo a tabela, já começa a ter o primeiro contato com as cores. Já vai vendo, essa cor eu gostei muito, essa daqui é muito da minha paleta, vou usar bastante. Então, já é o primeiro contato seu com o seu material. E você começa, né, a conhecer já as cores do seu material e se familiarizar com a numeração. Então, assim, eu acho muito válido fazer tabela. E quando você vai procurar os lápis na sua tabela, você também vai rever essa numeração. Gente, é muito legal você conseguir ter na sua cabeça a numeração dos lápis ou então o nome das cores. Aqui, na verdade, né, no ChromaFlow, nós temos, ó, o nome da cor, Orange Crush, e a numeração, 0415. Temos a pontinha colorida, que quase sempre condiz com a cor da minha, tá? Às vezes não é exatamente, mas quase sempre é. Então, é muito importante, assim, é muito gostoso quando você já entende do seu material, conhece suas cores, sabe? Porque você não sofre, assim, pra escolher paleta, pra saber em qual lata você vai achar aquela cor. Por exemplo, eu que uso muito o Light Fast, que vocês sabem que eu adoro o Light Fast, hoje em dia eu já estou, assim, muito familiarizada com o nome das cores do Light Fast. Muitas cores já estão, assim, na minha memória, sabe? Então, às vezes, eu vou fazer algum colorido e eu penso numa paleta de cores e eu já penso assim, o Light Fast tem essa cor. Vou pegar lá no Light Fast que vai ter. E eu já sei o nome da cor, inclusive. E isso é muito legal, gente, quando vai acontecendo com a gente, porque facilita muito, expande a sua mente, sabe? Abre seus horizontes, assim, digamos. Porque você não fica presa a uma paleta só, você não fica... você consegue visualizar melhor, sabe? O seu trabalho, assim, até pra você escolher uma paleta, assim, eu vou começar um colorido novo. Que cores que eu vou usar aqui? A gente tem muito essa dúvida, né? Pra vencer, assim, a página em branco, às vezes a gente fica horas e horas ali olhando e decidindo as cores. E quando você já tem noção das cores, isso é muito legal. Ó, por exemplo, aqui, essa cor aqui faz muito parte da minha paleta, ó. Chama Cardinal Red. É o número 450. Já tô olhando aqui e pensando, nossa, eu amo usar essa cor. Abóboras de Halloween. Gosto de usar minhas abóboras de Halloween. Então, esse primeiro contato com a tabela, pra mim, é assim que eu gosto de começar a usar um material, tá? Hoje em dia, eu posso dizer a vocês que eu não uso um material meu sem tabelar. Não uso. Quando chega pra mim, eu tomo como via de regra fazer a tabela primeiro. Esse é o 510, Eu tomo como essa via de regra, né? Fazer a tabela pra depois usar o material. Então, inclusive, às vezes eu estou precisando usar o material e eu falo, não, eu vou lá fazer a tabela primeiro, eu paro, faço a tabela e depois eu começo a usar o material
porque eu não sei mais trabalhar sem tabela. Essa cor aqui, ó, também, e se eu não me engano, essa aqui tinha na outra lata, 600. Eu acho que essa aqui tinha na outra lata, também gosto de usar essa cor. Então, nós vamos aqui conhecendo juntinhos as cores, as 150 cores do Light Fest. Eu acho que esse daqui também tinha na outra lata. Eu me lembro de ter usado o 610, ó. Pompelan. Realmente, para decorar os nomes e a numeração de 150 cores não é fácil, mas saibam que o Prismacolor, hoje em dia, eu sei muita numeração do Prismacolor, viu? Sangria, 620. Eu sei muito a numeração do Prismacolor. Muitas vezes eu falo, esse aqui, essa cor tem no Prisma, é tal cor. Eu vou direto na caixa e sei pegar. Isso é muito legal. Vamos lá, com 630. Então, gente, outra coisa que uma curiosidade que eu vou falar aqui pra vocês. Muita gente... Nossa, que cor ótima essa daqui, ó. Adorei. Essa aqui eu não lembro, eu acho que essa não tinha na outra lata, não. Muita gente, quando vai tabelar o material, aponta os lápis, né? Eu não aponto, gente, de forma alguma. A não ser que venha alguma pontinha quebrada, eu acho que desse lápis aqui, eu acho que eu tenho 2 pontinhas, que talvez eu vou ter que fazer. Mas eu não aponto os meus lápis de maneira alguma. Porque eu gosto da sensação, assim, de quando eu vou usar uma cor que eu nunca usei, pra usar eu aponto, tá? Na hora que eu vou usar no colorido, eu aponto. Essa madeirinha, assim, dessa forma que vem, me irrita, a pontinha pequena desse jeito, eu não gosto, então, eu vou apontar pra usar, com certeza, mas... Eu gosto daquela sensação assim, eu nunca usei essa cor, sabe? É a primeira vez que eu vou usar essa cor, eu gosto de saber, então eu não gosto de apontar os meus lápis pra fazer tabela, tá? Eu não aponto, a não ser que haja necessidade. Às vezes, por exemplo, assim, eu já comprei lápis de desapego que eu tive que apontar, porque as pontas estavam feias, assim, até o Supracolor, eu cheguei a fazer várias pontinhas, sabe? Pra deixar eles todos padronizados, porque as pontinhas estavam meio zoadas, porque eu comprei ele no desapego. Aí eu fiz, ó, essa daqui tá quebrada, ó. Houve um incidente, tá, gente, com essa lata minha aqui, eu não vou, assim, eu não vou comentar em vídeo aqui com vocês, não. Quem me acompanha lá no meu Instagram viu eu comentando, enfim, é um assunto que já passou, já tá tudo certo, então eu não vou fazer aqui comentários maiores. Mas assim, eu tô com umas 2 ou 3 cores aqui com a pontinha danificada, por conta disso, tá? Mas tá tudo certo, tá ótimo. Nossa, que cor linda esse rosa, 810, achei lindo. Ai, desculpa, gente. Ai, eu tô com uma tosse, sabe aquela tosse chata, assim, que não acaba? E aí, o que que acontece? Esfria o tempo, aí parece que não vai acabar nunca mesmo essa tosse. Mas uma hora ela acaba. Mas é chato no vídeo, né? E na hora que eu começo a conversar muito assim, aí que eu tuço mesmo. Olha esse rosa também, que lindo. Eu não sou muito de paleta de rosa. Eu acho muito engraçado isso. Eu acho eles bonitos, tudo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de usá-los nas minhas paletas. Nossa, esse aqui maravilhoso, um fúcsia. Agora vamos falar um pouquinho, ó, magenta. Magenta, essa cor que tá bem parecida com uma cor do Light Fest também, com esse nome. Vamos falar um pouquinho sobre o Chroma Flow em si.
tá? Que a gente vai arrumando uns assuntos aqui enquanto vocês me vêm fazendo bolinhas, né? Gente, o ChromaFlow, né, eu já fiz vídeo dele aqui pra vocês, falando sobre as linhas, igual eu falei no início do vídeo. Tem um vídeo completo meu da Derwent. Mas, se você ainda não viu, não sabe nada sobre o ChromaFlow, ele é um lápis, assim, a característica maior dele, assim, que fica na minha cabeça, é a pigmentação das cores, tá? Vocês podem ver... Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha calça, na régua, que tá sujando a minha tabela. Tá vendo, ó? Até, assim, o pozinho dele acaba que vai até sujar aqui a minha tabelinha, porque ele é um lápis extremamente pigmentado, tá? O ChromaFlow tem essa característica de muita pigmentação, cores vibrantes, lindas, os tons são muito bonitos, já eram, né? Os de 72 eram tons lindíssimos. E aí, de repente, a Derwent nos vem... Ó, essa aqui também tá quebrada, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer sem apontar. Deixa eu ver. Ai, eu não queria apontar. Peraí. Vou tentar fazer aqui sem apontar, tá? Então, gente, de repente vem a dona Derwent nos trazendo mais cores, né? Mais o dobro, além do dobro aqui de cores que tinha na outra caixa de 72. E aparece esse bonitão aqui de 150 cores, né? Então, ele é um lápis muito, muito vibrante, cores vibrantes e lindas. Quando eu quero, assim, fazer um colorido bem vibrante, bem colorido, geralmente é uma escolha minha, assim, pegar o ChromaFlow, sabe? E aí, vamos falar, assim, um pouquinho... Peraí, 930, tá certo. Vamos falar um pouquinho da mina dele, como que ele é. Ele é um lápis macio na medida, tá? Eu acho muito engraçado, eu já vi gente comparando eles. Olha essa cor, gente, que linda. É um Dusky Purple, 935. É um roxo, né, bem escuro, ó, bem intenso. Eu já vi gente comparando ele com o Prismacolor, tá? Eu acho que por conta da quantidade dos dois terem 150 cores. Mas, gente, assim, pra mim, na minha cabeça, não tem nada a ver, tá? Um lápis com o outro. Como eu disse a vocês, ele tem uma certa maciez na mina dele, só que não se compara ao Prisma, não, tá? Eu diria que ele, em relação ao Prismacolor, ele seria até um lápis sequinho, em relação ao Prisma. Ele tem uma maciez na mina dele, mas é uma maciez bem controlada. Você consegue fazer várias camadas sem encerar o seu colorido, tá? É um lápis muito, muito legal. Ele é muito legal para fazer camadas. Ele aceita bem... Opa, peraí, ó, 940, deixa eu ver se eu não errei aqui, gente, calma. 935, eu já posso ter errado, ó. Aí, 940 é esse aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Eu acho que o 945 que eu errei. Esse é o 945. Não, acertei, que bom. Eu ia errar agora, ó. 950, eu tava pegando 955. Tá vendo? Tem que prestar atenção. Então, ele é um lápis bem legal, assim, ele aceita camadas, você consegue fazer aquela construção bonita de camadas com ele, tá? E então eu acho assim... E também não é aquele lápis seco demais, extremamente seco, tipo um policromos, assim, que às vezes alguns tipos de papéis, assim, não dá pra você usar um lápis tão seco, né? Então, pra mim, hoje que ele tem todas essas cores, 150 cores,
E tendo ainda a possibilidade de você comprar latas menores para conhecer, né? Se você não quiser investir de repente já de cara nas 150 cores. Mas eu já falo aqui para vocês que vale a pena, tá? Vale muito a pena 150 cores, mas tudo bem, às vezes você não fala assim, ah, não vou investir já, eu quero conhecer o lápis. Então, você ainda tem a possibilidade de comprar menos cores para conhecer. Então, para mim, hoje em dia, com a característica dele... Opa! Então, gente, essa cor aqui... Peraí, eu vou ter que apagar... Peraí, só um minutinho. Onde que eu coloquei minha borrachinha? Tirei todo o meu material da minha mesa. Essa cor aqui é uma cor que tem no... E o pior é que eu acho que eu... Ele pegou o pigmento, tá vendo, ó, da minha... De dentro da minha régua. Ele pegou o pigmento de dentro da régua. Como é uma cor clara, sujou. Então, fez essa bagunça aqui. Calma, foi só um... Eu vou limpar ele aqui, ó, tá vendo? Ele, na verdade, ele não tem cor. Ele tem, mas é uma corzinha... É tipo um... Ele tá fazendo risco aqui, ó, só da sujeirinha. Tá, vamos ver se consigo agora. Eu não sei qual que é dessa cor aqui, viu, gente? Depois eu vou pesquisar. Porque, tipo assim, ó, eu acho que no Light Fast tem essa cor. E não é um branco, ele é um branquinho com um pouquinho de um outro pigmento. Bom, depois eu falo pra vocês melhor dessa cor. Vou ver. Mas ele não é um branquinho branco, sabe? Bom, voltando ao assunto aqui. Então, hoje, pra mim, o Light Fast, o Chroma Flow, ele seria uma grande aquisição, assim, pra quem não tem nada da Derwent, quem tem pouco lápis, sabe? Assim, não tem muita opção de lápis. Eu falaria assim, eu já falava isso antigamente quando tinha 72 cores, que esse daqui era uma aquisição legal, principalmente para quem não tem muitos lápis, porque ele é um lápis gostosinho de usar, com uma maciez assim, no ponto, ó, já terminamos uma bandejinha. Olhem que linda. Olhem só que linda as cores da nossa primeira bandeja. Eu vou tirar aqui agora, vou pegar a segunda, peraí. Então, eu já, sabe, era uma coisa assim que eu já falava pro pessoal que era interessante das pessoas adquirirem esse lápis por conta da gama de cores dele, da variedade de cores e dele ser um lápis fácil de usar, né? Um lápis assim bem facinho de usar, bem gostoso. Então, eu acho que hoje isso ainda melhorou com essas cores novas, né? Com essa gama agora de cores enorme que a gente tá tendo aqui, ó. 980, conferir aqui pra não errar a tabela. Então, eu acho, gente, que é uma opção, assim, de compra pra quem não tem muito lápis, pra quem, às vezes, não tem nenhum lápis da Derwent. É claro que, assim, ó, se formos falar sobre tabela de cores, pra mim, sempre será a melhor tabela de cores a do Light Fast, tá? Pra mim, a minha opinião, assim, é sempre essa, que a melhor tabela da Derwent é a do Light Fast, porque são as cores mais diferentes, assim, ousadas, que você não vai encontrar com facilidade em outras latas, tá? Só que hoje em dia, né, com essa quantidade aqui de cores novas, eu acho que essa lata aqui, ela tornou-se uma boa aquisição para quem
às vezes quer investir só numa lata da Derwent, sabe? Ou quer comprar o seu primeiro Derwent. Ah, eu quero comprar meu primeiro Derwent. Esse aqui também seria uma boa opção. Então, fica aí de dica para vocês que não conhecem, não tem ainda e tem vontade. Essa lata aqui é uma boa opção. E o precinho dela, assim, tava bem salgado, né? Eu esperei uma promoção da Amazon para comprar. E esses dias, gente, nossa, eu nem acreditei, mas realmente ele entrou na promoção de 1.620, eu acho. Ele foi para 1.300 e alguma coisa, 1.200, eu acho que 1.280. Foi para 1.280 na promoção. E aí eu tinha um vale presente lá na Amazon de um outro material meu que deu problema, de um pão pastel e tal. E aí eu usei o vale presente e aí saiu por 1.050 pra mim, tá? Então eu fiquei muito feliz. Muito feliz com essa compra. Tive lá meus probleminhas, mas enfim, no final tudo ficou bem. E agora eu já estou assim enlouquecida para usar esses lápis. Eu vou fazer lives, começar uma nova página lá no Instagram, no meu Instagram. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, vá lá me seguir também, kelrastelli.art é o meu Instagram. E eu terminei há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, uma página da Johanna, do livro da Johanna, e agora vou começar outra, né? E tá lá em votação, inclusive, ainda não deu o horário da votação. Olha esse que lindo também, gente, Dark Purple. Adorei essa cor. Tá lá em votação uma página da Kanoko, para o pessoal escolher, né, que quer me acompanhar nas lives. Se vai ser uma página da Kanoko ou se vai ser uma página do Small Victories, da Johanna. Olha eu doida. E aí, eu tô doida pra usar esse lápis. Eu ia fazer votação do lápis também, mas eu acho que eu não vou fazer. Eu acho que simplesmente eu vou falar pro pessoal, eu vou usar o Chroma Flow. Porque eu quero estrear os meus lápis. E eu vou precisar também de um lápis aquarelável, que eu já tive uma ideia pra fazer no fundo. E aí eu uso um aquarelável e uso o Chroma Flow sem ser aquarelável, de lápis permanente. Então, e aí, falar um pouquinho agora sobre o clube do Hotmart. Para quem não assistiu o meu último vídeo, né, que na introdução do vídeo eu falei sobre o clube. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. O meu clube lá no Hotmart, gente, ele vai funcionar de uma maneira um pouquinho diferente dos outros clubes, que são de assinaturas, assim, mensais, né? O meu não é um clube mensal, ele funciona no formato de pack, tá? Vocês compram um pack de ilustrações, pagam somente uma vez pelo pack e tem acesso a ele durante um ano inteiro, tá? Então, você compra o pack, assim, o primeiro pack, né, que já está lá à venda é Colorindo Carolina. São 3 ilustrações da Carolina Kubikowska. E aí, você vai pagar uma vez, vai ter acesso durante o ano de 3 ilustrações, tá? Então, são aulas no passo a passo, completíssimas, assim como eu fazia aqui os projetos, né, do canal, que vocês, já que me seguem aqui, já devem ter visto os projetos aqui do canal. O último foi a Menina do Lago, né, uma ilustração da Eri. São aulas no passo a passo, do início ao fim, tá, gente? Então, a gente vai fazer
o colorido juntinhos, do início ao fim, com todas as dicas, todos os materiais que eu usei, tabelinha de cores bem bonitinha pra vocês. Tudo bem certinho, né? Da maneira que eu sempre fiz aqui no canal. E tá muito legal o clube. Eu vou colocar assim, não vai ser só Carolina. Nós vamos ter, eu vou passear aí por todas as autoras, né? Aquelas que a gente gosta, assim. É lógico que, por exemplo, assim, eu acho que vocês não vão me ver colorindo Disney, né? Que não é muito a minha praia, vocês sabem. Mas, assim, aquelas autoras que eu gosto, que vocês estão acostumados a me ver pintar... Ai, adorei esse azul aqui, ó. Aquelas autoras que vocês já estão acostumados a me ver pintar, vocês vão ver sempre no meu clube, tá? Então, nós vamos ter Maria Trolli, vamos ter Johanna, vamos ter Eri, nossa queridíssima Eri. E o próximo pack que eu estou já em gravação é sobre Halloween, né? Que nós já estamos em julho. E eu quero lançar esse pack de Halloween até no meio de agosto, final de agosto, para que vocês tenham tempo hábil, né, de fazer os coloridos de vocês, porque serão 3 ilustrações, tá? Então, já estou gravando. E são 2 coloridos da Eri, dos livros da Eri, são 2 livros diferentes da Eri. E também um colorido naquele livro da Hannah, aquele de bruxinha, sabe? Aquele da capa roxa de bruxinha, acho que é Witch Cottage que ele chama. E então vai ter uma bruxinha lá naquele livro e 2 coloridos da Eri. Nós vamos colorir no pack de Halloween que eu já estou gravando. Tá ficando muito legal. Eu vou mostrar depois aqui pra vocês como que tá ficando. Eu já vou mostrar agora já, inclusive, pra não esquecer. Deixa eu deixar aqui a próxima cor. Pegar, que deve estar aqui atrás de mim. Ó. É aqui desse livro da Eri, ó, esse das fadinhas. Inclusive, eu preciso tirar a capa dele, porque tá sujando. Eu tô usando prisma. Deixa eu já tirar aqui a capinha dele. Deixar ele sem capa, que eu gosto de guardar as capas limpinhas. Aí, gente, ó, é essa ilustração. É aquela ilustração dos fantasminhas, né, do senhorzinho. Vai ficar muito legal. Hoje eu vou gravar mais, eu já vou fazer esse céu aqui bem escuro. E esses fantasminhas, eles estão aqui com esse efeito de transparência e depois eu vou fazer uns efeitos em branco neles, aqui vai ficar bem legal os fantasminhas. Aqui o senhor que tá segurando essa lamparina vai ter uma luz refletida na roupinha dele, vai ficar bem legal esse colorido. Então, vai ser esse daqui, mais um outro que nós vamos transformar a página, um outro da Eri, e o da Hannah também, que nós vamos fazer todo um cenário por trás. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês qual que é o da Hannah. Deixa eu achar ele aqui. Ó. O da Hannah... Aí eu sou doida, né, gente? Eu paro o vídeo pra mostrar outra coisa pra vocês. O da Hannah vai ser esse aqui, ó. Essa ilustração aqui, da bruxinha com a vassoura. Então, vai ter todo um cenário criado aqui atrás, tá? Vai ficar bem legal, gente. Então, para vocês que estão aí me acompanhando nesse vídeo, já fica com a aguinha na boca aí do pack de Halloween. E se você quiser conhecer o pack da Carolina, o Colorindo Carolina, vá lá no meu perfil do Instagram e acesse o link na minha bio, que já vai te levar direto para a página de compra, tá? E no meu Instagram, no meu feed lá do Instagram, tem já postado as três ilustrações que foram feitas nesse pack da Carolina, Colorindo Carolina.
Então, vocês podem ver tudo isso lá no meu Instagram, que é o rastelli.art, tá? E eu queria falar uma coisinha aqui pra vocês também sobre o pack da Carolina. Porque eu sei que muita gente não gosta de colorir Carolina. Lembrar vocês que vocês podem usar todas as técnicas que eu estou ensinando ali no pack da Carolina em outras ilustrações, tá? Não precisa ser necessariamente na Carolina. Eu tenho uma aluna que ela não tem os livros da Carolina, mas ela amou os fundos que eu fiz no pack, né? Então, ela falou, Kelly, será que eu consigo adaptar essas ilustrações num outro livro? Eu falei, claro, tem jeito sim, é só a gente procurar certinho. Então, ela achou um livro da Apple, para ela fazer uma das ilustrações. O outro livro, acho que ela pegou da Maria Trolli, para ela fazer. E o outro, acho que foi Shakida, se eu não me engano. Foi um Shakida. Então, ela achou 3 ilustrações, assim, que combinavam, que conversavam com aquelas da Carolina. Ai, gente, olha esse azul. Que maravilhoso. Nossa, tem um azul muito parecido no Light Fest, ó. Gypsia, 1320. Amei. Tem um outro azul aqui também, que tá na última bandeja, que eu amei, que eu já vi. E aí, ela vai adaptar as ilustrações em outros livros. Então, assim, nada impede que vocês aprendam as técnicas que eu ensinei ali, sabe? Então, dá pra fazer essa adaptação. Então, se você gostou da história aqui do clube, do pack, gostar das ilustrações, dos efeitos criados ali, dá pra você fazer, tá? Em outros livros. Tem uma ilustração que é a primeira, né, a primeira do pack, o primeiro tutorial, chama Liberdade. As ilustrações são todas nomeadas, né? Eu coloquei nome em todas para que fique fácil da gente achar. E aí, essa liberdade é um passarinho saindo da gaiola. E aí, dá para fazer... nos livros da Maria Trolli, tem muita gaiolinha, sabe? Muito passarinho saindo da gaiola. Então, foi uma das que ela adaptou, assim, vai ser da Maria Trolli, o Liberdade. E nos livros da Apple, dá super para fazer também o Descanso da Imaginação, que é a terceira ilustração do pack. Também dá para fazer. Ai, lindo esse azul também, né, gente? Mineral Blue, amei. Já vou guardando aqui na minha cabeça as cores que eu gostei. Aí, nós já vamos chegando ao fim dessa segunda coluna. Lindo esse também. O Descanso da Imaginação, eu usei essa paletinha, assim, de turquesa. Inclusive, tem essa cor, exatamente essa cor no Light Fest. O Turquoise Green, que foi o que eu usei no Descanso da Imaginação. Deixa eu ver se é a mesma cor. O nome é o mesmo. É o 1500, né? É praticamente a mesma cor. Então, gente, eu tô achando isso muito interessante. Tem muitas cores aqui que eu estou lembrando do Light Fest, tá? Isso é uma grande coisa. Se vocês tiverem... Se a gente conseguir, assim, ter vários tons do Light Fest aqui no Chroma Flow, vai ser muito legal. Porque, igual eu falei pra vocês, né? Quem não quiser investir em 2 latas, né? Compra só essa daqui. É lógico que são lápis diferentes, tá, gente? Não estou falando aqui que são lápis iguais, não são. Eles são lápis diferentes.
Mas às vezes, se a gente falar assim, de tabela de cores, né? Olha que engraçado, ó. Eu acabei olhando aqui falando, nossa, parece um cinza, mas não é, ó. Laurel Green. É um cinza com verde, tá? Um cinza esverdeado. Bem legal essa cor. Essa cor, eu não vi ela em nenhuma lata do Derwent, tá? Essa cor pra mim é nova. A não ser que tenha no Drawing, às vezes tem no Drawing. O Drawing é um lápis, assim, extremamente legal e que eu uso pouco. Não uso tanto que deveria usar, porque ele é maravilhoso, o Drawing. Talvez pode ser que tenha, eu não sou tão familiarizada, assim, com as cores dele, porque eu não uso muito. Opa, é esse aqui. Eu uso mais as outras latas. Olha esse verde aqui também, que lindo, esse verde bem clarinho. Eu gosto dessas cores assim, ó. Pastel Mint. Muito legal. Esse próximo aqui também deve ser muito legal. Deixa eu ver aqui. O 1530 Cactus. Ai, gente, eu amo os verdes novos, né? Porque verde eu acho que é uma das minhas cores mais usadas. Olha só, mas esse daqui tem. Esse aqui eu acho que até no Drawing tem essa cor. Verde eu acho que é a minha cor mais usada. Que eu adoro colorir elementos da natureza, árvores, arbustos. Olha esse verde aqui também, que bonito. Muito bom. Field Grey. Eu estava doida pra conhecer todos os verdes dessa lata. Ó, esse aqui é um verde bem escuro, legal. Se eu não me engano, é um que já tinha na outra, que inclusive eu acabei com ele. O 1540, eu acho que eu cheguei a comprar reposição dessa cor na outra lata. Na lata de 1550 agora. Esse. Eu acho que eu cheguei a comprar a reposição dele pra minha outra lata. Inclusive, foi novinha pra pessoa que eu comprei. Ela foi uma cor novinha. Eu mandei a cor... Eu vou até olhar aqui. Vou olhar pra matar a curiosidade. Que ficou pra mim os pequenininhos, eles ficaram. Eu mandei pra ela os grandes... Não, esse aqui é Musil. E eu fiquei com os pequenos. Acho que eu não vou achar agora. Aqui, achei. Vamos ver se é ela mesma. Ah lá, ela mesma, tá vendo, gente? Olhem só. Olhem só como é bom a gente conhecer as cores, ó. Eu lembrei exatamente a mesma cor, ó. O 1540, tá vendo que ele já tava pequeno? Aí eu peguei e comprei uma nova e foi logo quando eu desfiz da lata. Aí eu peguei e mandei a nova pra pessoa e fiquei com o finalzinho, porque é uma cor que eu uso muito e gosto, ó. 1540. Viram só? Como a gente vai conhecendo as cores? Essa memória é muito boa, tá? Quando a gente consegue começar a adquirir uma memória dessa, é muito legal. Eu sei que são muitas cores, muitos lápis, a gente não vai decorar tudo não, mas assim, algumas, né, aquelas que a gente gosta mais, acaba ficando mesmo aí na memória. Eu vou só terminar essa outra parte aqui da tabela. E aí, essa bandeja aqui, na próxima, gente, eu só vou filmar eu colorindo e vou acelerar o vídeo pra vocês, tá? Pra gente não ficar com um vídeo muito longo, que já tá bem longo esse vídeo. Eu sabia, né, que ia ficar longo, porque são muitas cores. Então, eu me propus, assim, a conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre cores, sobre tabelas, né, o porquê que é importante da gente tabelar o nosso material, mostrar minha tabela pra vocês. E aí, no final do vídeo, na hora que eu terminar, eu venho mostrar pra vocês como que eu coloco na minha pastinha, tá? Como que eu furo.
Vou mostrar meu furadorzinho pra vocês. E aí, a gente encerra esse vídeo. E eu já vou falar aqui que tem mais material novo chegando. Mais um material novo, que eu estou muito curiosa. Esse verde aqui também tinha na outra lata, eu lembro dele. 1710. Eu estou muito curiosa com o novo lápis que vai chegar aqui pra mim. Quando chegar, é lógico que eu venho mostrar pra vocês. Mas eu estou muito curiosa, foi mais uma promoção que eu aproveitei esses dias da Amazon. Bom, gente, então, ó, mais uma prontinha. Estamos com duas. Agora, a terceira eu vou fazer aqui em off. Vou mostrar pra vocês o vídeo acelerado, coloco uma musiquinha e já volto. Gente, voltei e já vou falar pra vocês que eu perdi a parte do vídeo que eu gravei a terceira folhinha. Por quê? Porque o meu celular, como sempre, está cheio de coisas. E ele parou de gravar e eu não vi. Gravou 3 minutos, eu nem vou colocar aqui, tá? Mas essas são as cores, ó, da terceira folhinha. Não, calma, essa daqui. Essas são as cores da terceira folhinha. Tem verdes lindíssimos. Esse aqui parece um pouco Forest, ó. Barulhinhos aí no vídeo, tá, gente? A minha ajudante está aqui em casa hoje. Tem cinzas lindíssimos, verdes lindíssimos. Então, é isso aí, gente. Desculpem, mas eu perdi o pedacinho, tá? Que eu gravei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o furo. Ó, eu tenho sempre um gabarito, tá vendo? Porque o meu furador, ele é de um furo só. Por quê? Eu não achei, assim, pra eu achar certinho, corretamente, qual era o espaçamento dos furos do meu caderno argolado, ia ser quase que impossível, né? Então, eu peguei e comprei um furador de um só. Aí, eu pego aqui meu gabarito, ó, posiciono certinho a folhinha, deixa eu ver se eu coloquei a folha do lado certo, pra não furar o lado errado. Uma vez eu furei o lado errado. Pensou a tabela pronta? E aí, ó, eu venho aqui e furo, peraí, ó, bem certinho. Eu não faço todas juntas, porque esse furador, esse furinho ficou meio torto, peraí. Esse furador, ai, agora, peraí, gente. Ops, gente, a minha ajudante ligou o aspirador, tive que pedir pra ela desligar. Ó, aí... aquele furo ali saiu erradinho. Tá, mais ou menos. Quando eu faço assim, sem gravar, eu geralmente faço melhor. Ó, agora eu vou furar outra. Pegar aqui certinho pra não errar. Eita, que hoje eu tô ruim de furo, hein? Aqui. É porque geralmente eu prendo o furinho, hoje eu não tô prendendo, eu devia ter prendido. Ó. Aí. Então, vamos ver se ficou muito ruim esses furos. Agora eu vou pegar aqui a minha tabelinha, depois aqui do Light Fast, tá vendo? Eu vou colocar o Chroma Flow. Essa daqui é a primeira folhinha, deixa eu abrir ela aqui. Ó, essa aqui é a primeira bandeja. A segunda bandeja. E a terceira. Eu não apaguei muito direitinho não, gente, porque senão acaba pegando nas cores, enfim, faz um cerceiro. É igual eu falei pra vocês, antes feita do que perfeita, né? Tabela boa é tabela feita, é isso daí.
Ó, deixa eu tirar a sujeirinha aqui. Então, pronto, gente. Chromaflow, missão Chromaflow completa. Já todas as folhinhas aqui preenchidinhas, tá? Então, minha tabela está prontinha. Agora eu já posso usar a minha lata maravilhosa de Chromaflow. Já posso estrear minha lata. Agora eu vou editar esse vídeo e postar ele aqui rapidinho pra vocês. Gente, muito obrigada quem me acompanhou até aqui. Foi um vídeo longo, né? Mas nós conversamos um pouquinho sobre tabela. Falei aqui da minha opinião pra vocês. E o próximo vídeo será a tabela do outro lápis, que é um lápis meio diferente. Vocês vão ver quando chegar. São cores bem legais. Assim que chegar, eu venho gravar também aqui. Faço a tabelinha com vocês, tá? E conto um pouquinho sobre os lápis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui no final do vídeo, seu comentário. Eu vou tentar deixar tentar lembrar de copiar o link para deixar aqui para vocês do vídeo da Derwent. Quem não assistiu ainda e tem curiosidade de conhecer os lápis da Derwent, o vídeo tá muito legal, bem explicadinho, tá bom? Então, um beijão para vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!